Boa noite. A TV Gazeta inicia agora o debate entre os candidatos a prefeito de Maceió. Mais uma oportunidade de examinar as propostas deles antes da votação de domingo. Foram convidados a participar os candidatos com representação na Câmara Federal, definidos na legislação como sendo aqueles filiados a partidos políticos com representação superior a 9 parlamentares. Aqui no estúdio, no entanto, recebemos os candidatos Cícero Almeida, do PMDB, Paulão, do PT, Rui Palmeira, do PSDB e JHC, do PSB. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por sorteio. Nós vamos ver agora quais são as principais regras desse debate. Nos 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, temas determinados por sorteio, aqui, ao vivo. A cada nova pergunta, será sorteado um novo tema. No segundo e quarto blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e 15 para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu também tem 1 minuto para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. O primeiro bloco será de tema determinado. Neste bloco, e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Vamos então ao debate, reafirmando que o propósito é a discussão de propostas em benefício de nossa cidade e daqueles que aqui moram. Começamos com os temas determinados. Vamos então sortear aqui o primeiro tema. E o primeiro tema é geração de emprego. E pela ordem de sorteio feita anteriormente, quem vai fazer a primeira pergunta é o candidato Rui Palmeira. Candidato, o senhor tem 30 segundos para perguntar ao candidato de sua escolha sobre geração de emprego. Gostaria de perguntar ao candidato Cícero Almeida. Candidato, eu gostaria de saber quais suas propostas para a geração de empregos na cidade de Maceió. Nós temos passado por um momento difícil em todo o país, de desemprego, e gostaria de saber do senhor se o senhor tem propostas, como vão funcionar essas propostas, que tipo de empreendimentos o senhor quer atrair para a cidade de Maceió e que o senhor pudesse explanar para a população, para todos que nos acompanham nesse momento, qual é o seu projeto em relação à geração de empregos. Ok, o candidato ainda tinha 3 segundos para concluir sua pergunta. Vamos então, Cícero Almeida, candidato, o senhor tem 1 minuto e 15 segundos para responder. Muito boa noite a todos. É um tema que, candidato Rui, eu posso falar com convicção. Foi uma das áreas que mais crescemos durante a nossa gestão, durante os 8 anos que administramos a capital do estado de Alagoas. E eu quero não só saudar e agradecer a todos aqueles que investiram na nossa capital. Então, se nós fizemos durante a nossa gestão, nós trouxemos para Maceió 2 shoppings, Pátio Maceió, Parque Shopping, o Grupo G Barbosa, o Grupo Almarte, a área horteleira cresceu em mais de 60%. Então, nós avançamos, Maceió se credenciou durante 8 anos da nossa gestão para que nós pudéssemos atrair essas empresas. O que é que nós temos que fazer agora novamente? É, mais uma vez, credenciar a nossa capital para que isso aconteça. Lamento mesmo, durante os últimos 4 anos, nenhuma empresa ter se instalado em Maceió. Isso foi ruim, porque nós temos os nossos jovens, a sociedade hoje desempregada, a construção civil, lamentavelmente, não cresceu. Então, na nossa visão, mais uma vez, temos que credenciar a capital para que ela possa atrair novos empreendimentos. E assim, é essa a minha pretensão, é assim que eu vou fazer, é assim que eu penso Maceió a partir do dia 1º de janeiro. Rui Palmeira, 1 minuto para a réplica. Na verdade, o candidato Cícero Almeida, mais uma vez, está mal informado. As empresas que ele citou, supermercados, shoppings, não vieram para Maceió através de uma ação direta da prefeitura, vieram
porque o momento que o país vivia, que a economia vivia, era positivo. Então, essas empresas vieram para Maceió e se instalaram em diversas outras cidades do Brasil. Mas eu tenho muito orgulho de, no meu primeiro ano de gestão, ter apresentado um projeto de lei para atrair empresas de call center. Maceió era a única capital do Nordeste que não tinha esse projeto de lei. Aracaju já tinha 5 mil empregos, Teresina 8 mil, e hoje eu tenho a satisfação de termos a Alma Viva, que fiz questão que ficasse na parte alta de Maceió, onde sabemos que há muitos jovens desempregados, e hoje essa empresa gera 7 mil empregos diretos. São 7 mil famílias maceioenses empregadas, a maioria jovens, a maioria em seu primeiro emprego, e podem ter certeza que com minha reeleição nós vamos buscar mais empreendimentos como esse para gerar mais empregos para a cidade de Maceió. Cícero Almeida, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Vejam só, enquanto candidato Rui e prefeito de Maceió na atualidade fala da Alma Viva, eu falei em mais de 30 mil empregos que foram gerados de forma direta e indireta. O Pátio Maceió foram 2.500 empregos. Deixa eu aproveitar e falar também da fábrica da Coca-Cola, que há muito tempo não se instalava uma empresa em Maceió, que trouxe também inúmeros empregos para Maceió. Então, o que nós temos, na verdade, é dar sequência àquilo que nós fizemos. Maceió não tinha credencial, ninguém se instalava em Maceió, e aí, prefeito, se o senhor não tem conhecimento, lamentavelmente, por mais que o senhor tenha boa vontade, a sua secretaria, a SMCCU, lamentavelmente, hoje ela não funciona. Para que o senhor tenha uma ideia, e é bom que o senhor tome conhecimento já a partir de amanhã, nós temos lá 3 mil processos de empresários, de investidores que querem investir em Maceió e, infelizmente, não podem investir pela burocracia. Eu não posso aqui, de repente, culpar o senhor, de repente é um assessor seu, mas é esse o momento que Maceió vive. Ok, agora vamos ao próximo tema, fazer o sorteio dele. E quem irá fazer a pergunta é o candidato Cícero Almeida. O tema é turismo. Candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta. Lembrando que tem que ser um candidato que ainda não falou. Portanto, Paulão ou JHC. Escolho o candidato JHC. E eu vou mais além, deputado. Vou em outras situações que envolvem também o turismo. Vejam só. Nós sabemos as dificuldades que nós temos hoje na capital do estado de Alagoas, especialmente nós, como deputados federais, para que a gente possa arrancar, na expressão popular, retirar emendas do governo federal. Para que a gente possa atrair e investir mais no turismo, nós precisamos melhorar a nossa rede hoteleira. O que é que você pensa, na sua visão como candidato, nesse sentido? Candidato JHC, 1 minuto e 15. Agradeço a pergunta, candidato. Acredito que a nossa grande vocação é realmente o turismo. E eu não fiquei parado durante esse tempo. Muito do que acontece é por omissão. Então a gente precisa de atitude. Hoje mesmo foram entregues as pontes de embarque, começaram a funcionar em Maceió, através de uma iniciativa minha, como deputado federal. Não custou nada aos cofres nem da Prefeitura, nem do Estado. A Infraero pertence à União, veja só. Mas através de uma atitude, nós fomos à Infraero, conseguimos lá em Florianópolis e essas pontes estão aqui servindo especialmente também aos nossos turistas, que é o nosso cartão postal. Só no início do ano nós recebemos 500 mil turistas. Nós já temos 16 mil leitos, mas nós precisamos em Maceió fazer com que o turista fique aqui. Mas não é possível ele ficar aqui com as praias sem saneamento. A única praia que tem vulnerabilidade é a praia de Ipioca. E nós precisamos, sim, planejar uma nova Maceió, através também de PPPs, para poder nós termos uma rede hoteleira eficiente, com acesso às praias. A gente tem que replicar a Pajuçara naquela área, não fazer o que fizeram na Pontes de Miranda, ali em frente ao Parque Shopping, uma avenida muito curta, porque nós precisamos planejar no horizonte de 20 anos. Então, assim, nós vamos ajudar o nosso turismo. Ok. Candidato Cícero, 1 minuto para a tréplica. Eu quero fazer pequenas observações e dividir com Vossa Excelência a responsabilidade também, que eu também lutei por isso, e a situação do aeroporto era de envergonhar todos nós. E eu acredito que o deputado Paulão e outros deputados também fizeram essa solicitação. Até porque a nossa cidade ela precisa avançar em todos os sentidos. Eu debati com a rede hoteleira há dias atrás e a maior crítica, na verdade, são as línguas negras. Nós começamos a fazer o projeto Mar Aberto e, lamentavelmente, fomos impedidos pela Casal. Então, nas críticas que foram feitas, nas observações que foram feitas pelos membros do trade, davam conta que, infelizmente, esses setores
são os que mais complicam ao turista que hoje tem Maceió apenas como ponto de visita. Maceió hoje é apenas um dormitório. Você dorme em Maceió e sai para outras cidades. Eu acredito que é uma preocupação louvável. Eu penso também, tenho o mesmo entendimento, e eu acredito que quem for administrar Maceió tem que ter esta visão, melhorar a visão da nossa cidade. O candidato Cícero Almeida fez uso da réplica, agora sim, JHC tem 1 minuto para triplicar. E o turismo também é um grande gerador de emprego. Então, a rede hoteleira ela deve sim ser abraçada, tem bons projetos, bons planejamentos. Então, os nossos mirantes, a nossa cultura, ela precisa ter algo a mais, um planejamento estratégico que a gente possa fazer com que o turista também retorne. Então, nós temos um projeto interessante que é o projeto Bom Retorno, em que o turista vai vir para Maceió, ele ficando satisfeito através de bares e restaurantes e hotéis, ele no seu retorno ele terá alguns benefícios e a prefeitura vai ajudar nisso. Então nós vamos fomentar o turismo, nós vamos divulgar mais Maceió, utilizar esses recursos, por exemplo, os 21 milhões hoje da publicidade que é gasto para se autopromover, nós vamos utilizar para divulgar Maceió no mundo todo. Então, nós precisamos, claro, aumentar o número de visitantes, nós temos leitos para isso, mas tem que ser durante o ano todo. Maceió choveu, você fica sem ter o que fazer o turista aqui dentro, mas a gente precisa de atrações culturais e a gente tem muito o que mostrar. Então, eu acredito muito no nosso potencial turístico e é assim que nós vamos fazer. Ok, agora vamos sortear o próximo tema e o próximo tema é educação. Agora é o candidato Paulão quem pergunta e ele tem 30 segundos para fazer essa pergunta a um candidato que não tenha se pronunciado ainda. Queria cumprimentá-lo, Felipe, toda a equipe da TV Gazeta, os eleitores e eleitoras e cumprimentar os candidatos. A minha pergunta eu gostaria de fazer o candidato Rui. Candidato, o senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato Rui, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, já que o senhor teve a oportunidade de governar Maceió por 4 anos e quer ser candidato à reeleição em relação à educação. Qual o foco, quais gargalos e que projetos o senhor pretende implantar? Bom, Paulão, nós nesses quase 4 anos trabalhamos muito a questão da educação. Nós até o momento conseguimos recuperar mais de 80 escolas e creches que estavam todas abandonadas, sucateadas, como é o caso das grandes escolas do município de Maceió. Senador Rui Palmeira, Hélio Lemos, Jaime de Altavila, Zumbi dos Palmares e tantas outras que foram reconstruídas pela Prefeitura. Entregamos, Paulão, pela primeira vez, uniforme completo aos alunos da rede municipal. Calça, camisa, tênis, mochila, material escolar. Dobramos o investimento que o município fazia em merenda escolar. Hoje adquirimos, inclusive, merenda da agricultura familiar, merenda de qualidade para os nossos alunos. Conseguimos também garantir 15 creches nesses 4 anos. Queremos, obviamente, aumentar. Queremos, nos próximos 4 anos, buscar mais 20 creches, sobretudo, obviamente, na nossa periferia. Nós sabemos que precisamos avançar muito. Então, conseguimos avançar bastante. O IDEB voltou a crescer, Paulão, que ficou estagnado durante os 8 anos do ex-prefeito Cícero Almeida, conseguimos fazer o IDEB avançar. Então, são vários pontos que nós conseguimos avançar, mas, claro, a população sabe, ainda há muito a ser feito e isso me motiva a continuar trabalhando pela educação de Maceió. Ok. Candidato Paulão, o senhor tem agora 1 minuto para réplica. O candidato Rui explica que teve um avanço na educação, mas no exercício 2015, na pré-escola, nós perdemos 1.000 alunos por falta de prioridade de gestão. Nós temos o potencial de ter 88 mil crianças em creches e a gente só tem, em média, 2.000. Eu estou falando isso porque não é só essa gestão, são todas as gestões. E quero dialogar com você, mãe, a importância do equipamento creche para que as mães possam trabalhar e propiciar um nível de qualidade para a criança, até os 3 anos, ela poder competir, ela ter uma vida saudável. Infelizmente, a educação não foi prioridade nem nesse governo, nem no governo anterior. É uma realidade que a gente tem que aprofundar. O candidato ainda dispõe de 9 segundos para o término do seu tempo para a réplica. Vamos agora, então, passar a palavra ao candidato Rui, que tem 1 minuto para fazer uso da tréplica. Olha, eu acho interessante o candidato Paulão dizer que não é prioridade a minha gestão, nem foi da gestão passada. Na gestão passada,
Quem comandou a educação, Paulo, nos últimos 4 anos do ex-prefeito Cícero Almeida foi o PT, que indicou secretários de educação. Então, eu não consigo compreender o que é prioridade para o deputado Paulão. Recebemos as escolas do município com telhado desabando, parede dando choque, mofo, e conseguimos reestruturar várias delas. Fizemos tudo? Claro que não, temos que avançar muito, mas tenho muito orgulho de ter conseguido entregar 80 escolas e creches reformadas. Até o final do ano serão 15 novas creches, uniforme, merenda de qualidade. E isso não sou eu quem estou dizendo, as mães de crianças da rede municipal sabem disso, dos avanços que nós tivemos nesses 4 anos. Claro, queremos e vamos fazer mais. Queremos mais 20 creches, queremos 2 grandes centros de educação em tempo integral, um no Jacintinho e outro no Vilagem Campestre. Vamos, com certeza, avançar ainda mais na educação. Bom, vamos agora ao último tema desse bloco e o tema será transporte coletivo. Quem fará a pergunta é o candidato JHC. O senhor vai ter 30 segundos, tem que fazer obrigatoriamente a pergunta ao candidato Paulão, que ainda não respondeu nessa rodada. Deputado Paulão, nós convivemos com um transporte público muitas vezes penoso, de quem mora na parte alta, sobretudo de quem mora na parte alta e vem trabalhar também na parte baixa. Nós tivemos uma licitação de ônibus. Eu gostaria de saber quais são suas propostas e quais medidas, né, você irá tomar, caso eleito, eventualmente eleito, porque da forma como está, não se mudou absolutamente nada. Só a passagem que aumentou, 17%. Ou seja, então um aumento significativo e o transporte público da mesma coisa. Candidato Paulão, 1 minuto e 15 para responder. Candidato JHC, Maceió tem a passagem mais cara de todas as capitais, proporcionalmente, até pela extensão geográfica. É verdade que ocorreu um processo licitatório. Agora, o estranho, só ganhou as empresas de Maceió. E as ações da prefeitura muito tímidas, os corredores, que é uma realidade, inclusive, implantada pelo governo de São Paulo, do Haddad, o sincronismo dos sinais, você não integrou com uma nova forma moderna de gestão. É exemplo da ciclovia. O único candidato que assinou um documento da União dos Ciclistas do Brasil fui eu, entendendo que o processo de ciclovia ainda está muito aquém da realidade, 42 quilômetros. O investimento é pequeno. Nesses 4 anos, nós nos comprometemos a estender para 100. Você não tem um processo de integração entre as faixas, principalmente para os corredores de ônibus. Você não tem uma ideia que todos estão copiando. Os desempregados, nesse momento da economia, que esses candidatos todos apoiam, você pode dar o passe livre para o desempregado. E isso é avançar no transporte. Ok, candidato JHC dispõe de 1 minuto para a réplica. A primeira medida que nós vamos tomar é não passar a mão em empresas de ônibus. Nós temos que ter uma medida altiva e nós temos que beneficiar o povo. Estive essa semana lá no terminal do Benedito Bentes e alguns relatos foram feitos e doeu, né, porque você passar meia hora numa fila, depois enfrentar um ônibus lotado, depois faz toda uma peregrinação, contorna quase toda a cidade para chegar lá na parte baixa. Isso inviabiliza o nosso trânsito e penaliza a nossa gente. Então, nós não vamos passar a mão na cabeça, vamos pensar em um modelo de faixa reversa para ampliar a faixa azul, ou seja, usando uma outra faixa. Nós vamos fazer a ciclomobilidade, uma ciclofaixa no canteiro central. Já temos que resgatar o projeto de duplicação também da Via Expressa, uma avenida ligando o Benedito Bentes ao litoral norte de Maceió. Então, com isso, nós vamos fazer um grande planejamento com mototaxistas, com taxistas, para a gente poder melhorar o nosso fluxo, o nosso trânsito. Réplica, candidato Paulão, 1 minuto. Bem, antes a gente tinha aqui o Fundo de Transporte Urbano, gerenciado pela Prefeitura. O atual prefeito, ele terceirizou esse processo. Quem gerencia esse fundo é as empresas privadas, ou seja, a galinha tomando conta, a raposa tomando conta do galinheiro. Então, repito, Maceió é a passagem proporcional mais cara do Brasil, de baixa qualidade. É preciso ter decisão política, ter gestão, investir não só em corredores, mas em integração, ciclovia. Você ter um ponto fundamental que é ouvir o cidadão. A composição do conselho da SMTT, você não tem a voz do cidadão. É por isso que é esse desserviço
principalmente com os trabalhadores e a periferia, o transporte em Maceió. É necessário coragem política que, infelizmente, não ocorreu até hoje. Ok, candidatos, obrigado pela participação nesse primeiro bloco. E termina assim o nosso primeiro bloco do debate. A seguir, os candidatos a prefeito da capital vão fazer perguntas sobre temas livres. Até já.